Oi, gente boa, tudo bom? Eu sou médica, eu fiz a minha formação na Universidade de São Paulo, depois eu fiz a especialização em geriatria, depois mais residência em geriatria e gerontologia, depois cuidados paliativos e intervenções em luto. E essas especializações me trouxeram a chance de trabalhar no meu cotidiano com pacientes, que vivenciam uma situação que ameaça a continuidade da vida. Eu tenho um livro que se tornou um grande best-seller no Brasil e está aí traduzido para 8 línguas já, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o título desse livro é o título de um TEDx que eu participei há 10 anos atrás, precisamente, vai fazer 10 anos agora, em 2023, e que ainda hoje acaba se tornando um grande sucesso de acessos aí, tem mais de 3,5 milhões de visualizações, onde eu falo de cuidados paliativos. E a gente está aqui nesse workshop Arte e Ciência dos Cuidados Paliativos, com temas direcionados preferencialmente para profissionais de saúde, porque em breve a gente vai abrir as inscrições para um curso de formação avançada de profissionais de saúde que queiram se aprofundar no aprendizado, nas competências e nas habilidades de cuidados paliativos. Cuidado paliativo, para quem não sabe, é uma área da assistência que vai prestar os cuidados necessários para um ser humano que adoeceu de um diagnóstico, né, tem uma doença que ameaça a continuidade da vida dele e que por conta disso vivencia muito sofrimento. E o tema da segunda-feira foi comunicação e o tema de hoje vai ser gerenciamento da dor e de outros sintomas. Quando a gente fala, né, desse processo, de diagnóstico, nós imaginamos que boa parte das pessoas acaba buscando o médico por conta de alterações no funcionamento do seu corpo, então a pessoa tem sinais ou sintomas que fazem com que ela perceba que tem algo de errado acontecendo no corpo dela. E ela acaba indo buscar o médico por conta disso, e ela pode, por causa desse processo diagnóstico, descobrir que ela tem uma doença muito grave. E quando você tem a suspeita de uma doença muito grave, você já começa o seu processo de sofrimento. Se você tem essa suspeita por conta de um sofrimento físico, você vai ter 2 grandes sofrimentos simultâneos no processo de expectativa do diagnóstico. Você vai ter o sofrimento físico, que já está acontecendo, porque a doença está se manifestando no seu corpo e está alterando alguma função, está te trazendo algum tipo de desconforto, e você vai ter o sofrimento emocional, da expectativa de descobrir qual é o resultado daquele exame que foi feito, que o médico solicitou, para dar o nome e sobrenome daquela doença que você está vivenciando. Então, a gente não vai falar de sofrimento só quando a pessoa está morrendo, tá bom? Então, cuidado paliativo não é uma área de abordagem, né, desse sofrimento só na hora dos 5 minutos da prorrogação final do segundo tempo. Embora, no nosso país, quando as pessoas têm acesso a cuidados paliativos, elas acabam tendo um acesso muito tardio, numa fase muito avançada de doença. E aí o que a gente está tentando fazer com que o mundo compreenda, não é só no Brasil, né, a gente está tentando fazer com que o mundo inteiro compreenda que o sofrimento ele não chega só na hora de morrer. Ele está acompanhando a gente durante todo a trajetória, toda essa jornada de adoecimento. Quando a gente fala de gerenciamento e de outros sintomas, nós estamos falando de um espaço de grande privilégio da medicina, porque o gerenciamento da dor e de outros sintomas necessariamente passam por uma etapa medicamentosa, uma etapa farmacológica. O gerenciamento de dor e de outros sintomas tem espaço não farmacológico. Quem que vai prover este cuidado? São os profissionais de saúde que atuam em conjunto com a medicina para aliviar esse sofrimento. Então, você tem uma dor, você pode ter
medidas não farmacológicas de alívio da dor, que vão ser oferecidas por profissionais especializados, como fisioterapia, por exemplo. Quando você tem perdas de função, vai ser um processo ainda mais trabalhoso de adaptação a essa perda de função, junto da fisioterapia, junto com a terapia ocupacional, por exemplo. Quando você tem uma alteração dentária, que você tem dor, não adianta só dar remédio para dor, você tem que ter uma ação não farmacológica, que é o tratamento dentário, que a gente vai cuidar do que está causando aquela dor, e não é um tratamento médico, é um tratamento odontológico. Então, separando o gerenciamento em não farmacológico e farmacológico, nós vamos ter a primeira parte da integração das equipes multiprofissionais. Não se faz cuidado paliativo sozinho. Eu posso ser uma médica muito esperta, posso me dedicar a discutir o caso com fisioterapia, discutir o caso com o farmacêutico, com a nutrição, com a psicologia, com qualquer profissional de saúde que se faça presente e necessário nesse processo de alívio do sofrimento. Mas eu sozinha não posso fazer cuidados paliativos. Eu posso aliviar o sofrimento da parte que me cabe deste latifúndio de conhecimento, mas eu não tenho todos os saberes. Primeiro aprendizado, então, que eu queria trazer hoje, gerenciamento de dor e outros sintomas não se faz a sós, se faz de uma forma multiprofissional. O ideal seria a gente até trabalhar conceitos, né? O interprofissional, o multiprofissional e o transdisciplinar, né? Quando a gente fala do cuidado que está permeado em todos os saberes, a gente está falando de uma equipe que tem uma maturidade para viver isso, do transdisciplinar, do transprofissional. Mas o que a gente vai ter no dia a dia, de fato, é o trabalho multiprofissional, que pode se tornar algo muito potente através da capacidade de comunicação, que foi o que a gente conversou na segunda-feira. Você vai alcançar um sucesso extraordinário, estrondoso, magnífico, abismal, se você soubesse comunicar com todos os profissionais que são necessários para o alívio do sofrimento do seu paciente. O gerenciamento, então, não pode ser feito por uma pessoa só. Ele pode ser liderado por uma pessoa. Isso ele pode, mas não necessariamente o médico. Então, para trabalhar em cuidado paliativo, você não pode ser um médico que tem uma fragilidade egóica, que precisa sempre ser a última palavra. Então, se o profissional médico tem uma fragilidade egóica, onde ele tem a necessidade de suportar o privilégio, ou não sei se às vezes é medalha ou é cruz, né? Mas vamos considerar que a pessoa considere privilégio de tomar a última decisão, de dar a última palavra, talvez não seja um espaço muito qualificado para um médico desse naipe, porque nós precisamos, nós médicos, nós profissionais da medicina, precisamos nos relacionar com os outros profissionais da área da saúde de um modo igual. Somos diferentes em competências, diferentes em responsabilidades, mas nós não somos maiores ou melhores ou mais poderosos do que qualquer outro profissional de saúde. Beleza? Esta é a realidade dentro do cuidado paliativo. É claro que a gente vai ter uma cultura, nós temos que lidar com uma cultura que dá esse privilégio da última palavra para o médico. Isso não vou discutir, isso é real. Eu dizer que o paciente precisa fazer um determinado tratamento, tem muito mais poder de confiança do paciente se um outro profissional de saúde disser a mesma coisa. Todo mundo vai querer saber a opinião do médico. E aí, o médico, a médica, o profissional da medicina precisa se colocar a serviço do bem maior, que é a felicidade do paciente.
a vida boa do paciente. Como que a gente consegue isso? Vamos dar um exemplo aqui, que eu já citei aí em outros encontros, e diz respeito a você conhecer as pessoas da sua equipe e favorecer que este paciente tenha acesso a quem pode ajudar você a resolver o problema, porque todos nós nos auxiliamos nessa resolução de problemas, nesse alívio do sofrimento. Então, eu tenho paciente que tem dor, e eu olho à minha volta e sei que tem um fisioterapeuta maravilhoso, tem um terapeuta ocupacional maravilhosa, e que essas duas pessoas têm saberes que se tornam potência na minha ferramenta medicamentosa. E aí, por causa dessas pessoas, eu consigo fazer bom uso do medicamento que eu tenho saber, eu tenho a sabedoria e o conhecimento para prescrever, e posso usar numa dose menor, então com menos efeitos colaterais, utilizando esses recursos profissionais junto comigo. Quando eu trabalhava no hospice, para quem não sabe, é uma unidade de cuidados paliativos exclusivos. É um espaço institucional, mas também pode ser um espaço filosófico de cuidados. Mas vamos pensar que é um lugar físico. Um hospice é um espaço que tem um contexto de suporte mais complexo do que uma casa, do que no domicílio. Tem uma equipe exclusiva que provê esse cuidado paliativo de maneira integrada, e o paciente é encaminhado para esse espaço para alívio do seu sofrimento em todas as suas dimensões. Ele não tem condição de ficar em casa e não tem mais necessidade de ficar dentro de um hospital geral. Quando eu trabalhava nessa unidade, eu fazia a admissão do paciente, então a admissão era sempre feita no primeiro dia, logo na chegada, por 3 profissionais: médico, enfermagem, medicina, enfermagem e serviço social. Esses eram indiscutíveis, não tinha como você escapar dessas 3 avaliações. A seguir, entravam os outros profissionais, 2 que obrigatoriamente estavam sempre vinculados ao processo do cuidado dos pacientes que eu cuidava, eram o capelão e a psicóloga. Quando o paciente chegava, eu fazia a avaliação, eu já me ocupava de introduzir estes profissionais na pauta da intervenção do cuidado. Então, eu chegava lá, o paciente, né, fazia a admissão, eu examinava, explicava as primeiras ações, o que eu tinha de projeto para alívio do sofrimento do paciente, e aí eu chegava e explicava: olha, hoje à tarde o senhor vai conhecer a Renata, que é a nossa psicóloga, e vai conhecer, dependendo do dia, porque o capelão não ia todos os dias, mas dependendo do dia, podia ser naquele dia mesmo ou no dia seguinte. E amanhã o senhor vai conhecer o padre Arizeu, que é o nosso capelão. E aí seu João podia dizer: ah, não preciso da psicóloga, não. Não, capelão também não preciso, não, doutora Ana, obrigada, não preciso, não. E eu imediatamente respondia com o meu sorriso latifundiário: que bom que o senhor não precisa. Mas não é algo que o senhor tem necessidade, é um presente para o senhor. O senhor vai conhecer 2 das melhores pessoas deste planeta. Você não vai negar conhecer 2 das melhores pessoas desse planeta. O senhor vai adorar conhecer a Renata, o padre Arizeu. E aí, que bom que você não precisa deles. Vai ser um bônus desse cuidado que o senhor vai receber aqui. Quando eu apresento para o paciente 2 profissionais que fazem parte da equipe do cuidado paliativo, eu tenho a autoridade como médica, que é uma autoridade que me na verdade, eu tenho que receber essa autoridade goela abaixo. Eu não tenho como discutir que ela não existe. Não tenho como dizer que não existe. Existe uma autoridade que a cultura diz que o médico tem. Quando a médica diz que estas pessoas são indiscutivelmente necessárias, e eu apresento esses profissionais
com este poder de persuasão, o que acontecia? Esses 2 profissionais eram extremamente bem recebidos. "Ai, você que é a Renata? Ai, a doutora falou de você ontem para mim. Muito prazer. Olha, não estou precisando de psicólogo não". E aí, tá aberta a porta para essa psicóloga interagir com o paciente, uma vez que ela já chegou com o tapete vermelho. E quem pôs o tapete vermelho fui eu. Então, o médico, ele precisa estar a serviço de um espaço de acolhimento, de trazer esse profissional que vai fazer a parte não farmacológica ser bem-vindo na história. Não é passa lá e marca com a psicóloga, não. Ah, vai vir a psicóloga aqui? Ah, você não precisa? Ah, tá bom, se você precisar, chama. Ou chamar o psicólogo só quando o paciente começa a chorar e você não dá conta de observar as lágrimas dele durante um período e fazer esse acolhimento. Quando você não tem uma infraestrutura de equipe deste porte de raciocínio, deste porte de compreensão, fica muito mais difícil você fazer o gerenciamento de dor e cuidados para controle de sintomas. Tem um outro aspecto que eu quero trazer aqui como importante para todo mundo refletir, de que o médico não pode se tornar um sintomatologista. Tinha uma história interessante na Casa do Cuidar, que vale a pena contextualizar aqui, que era assim, que até vou esclarecer aqui para o povo todo, para não ter nenhuma dúvida. Tinha gente que perguntava assim para mim: "Mas Ana, você não tem um curso especial para médicos?" Eu falei: "Não, não tem curso especial para médicos". "Não, mas tem que ter um curso especial para médicos, porque afinal de contas é um conhecimento diferenciado". Eu falei: "Entendo que alguns aspectos realmente é uma área de conhecimento que é diferente, não é diferenciada. Sendo diferente, talvez tenha as suas nuances específicas que vão ter necessidade de aprofundamento, não tenho nenhuma dúvida. Mas isso vai acontecer depois que você aprender a trabalhar em equipe. Porque se o médico já entra na história se achando diferenciado e olhando em volta e acreditando de que não há nada que a equipe multiprofissional saiba que o interessa, nós já partimos direto, já é tem assim uma seta escrito fracasso, é por aí, entendeu? Fracasso do cuidado paliativo. É só pensar isso, acreditar que existe algum profissional na equipe que tenha um conhecimento diferenciado e que ele precisa de uma discussão privilegiada para poder fazer com que o paciente realmente tenha alívio do seu sofrimento. Não vai ser por aí. O curso é para todos os profissionais de saúde que vão acessar a possibilidade de aliviar o sofrimento de uma pessoa que está vivenciando uma doença que ameaça a continuidade da vida. Aí eu respondo: "Não, não tem espaço diferenciado, não tem um curso especial para médicos". Ah, teve uma aluna uma vez que é uma médica, e ela se sentia muito desconfortável de estar entre profissionais de outras áreas que não a medicina. E aí me chamou atenção, veio me dar um feedback, o que tem de gente que adora de me dar adora me dar feedback é um negócio inacreditável. E aí, eu dei o feedback para ela, falei assim: "Olha, talvez esse curso não seja para você, você precisa fazer um curso de uma pós-graduação médica, não um curso de pós-graduação de cuidado paliativo. Um curso de pós-graduação de medicina paliativa é muito míope, ele consegue enxergar muito pouco do que é um sintoma, e acaba formando profissionais sintomatologistas. Eles não sabem lidar com nada mais que não seja remédio". E isso não traz para o paciente uma qualidade
de excelência no alívio do sofrimento dele, e muito menos não dá a ele a chance de viver uma vida que realmente vale a pena viver. Você precisa desses saberes compartilhados, que são complementares e que precisam ser validados entre si. E que o primeiro que precisa estar a serviço da equipe multiprofissional é o profissional médico. Então, isso pode ser dolorido ouvir, mas é a verdade. Quando você coloca profissionais de outras áreas para darem aulas para médicos, a gente percebe que estes médicos acabam se tornando muito mais capazes de fazerem boas escolhas dos remédios e precisam ter muito menos trabalho para gerenciar efeitos colaterais de doses mais altas, justamente porque olham à sua volta e percebem que tem profissionais incrivelmente qualificados que facilitam muito a vida do paciente e a vida do médico em relação a controlar a dor e outros sintomas de sofrimento. No gerenciamento da dor, o que nós vamos ter que eu tenho de notícia para todo mundo? Eu já falei isso em várias lives e vou falar mais nessa. Aqui no Brasil, a gente não morre de câncer, a gente morre de dor. Porque o Brasil é um país que consome morfina abaixo do nível médio do mundo inteiro, tá? Por que a gente consome menos do que a média? Porque nós não temos formação para fazer o manejo das medicações que aliviam a dor forte, dor severa. Opiáceos, morfina, conhecido como morfina, tá? O opiáceo mais conhecido é a morfina. Muitos médicos no nosso país sabem, o que sabem da morfina é o que a vizinha sabe. A pessoa leiga sabe a respeito da morfina. Ou seja, nada. Só sabe o que sai nas manchetes que vendem mais notícias. Ou seja, a manchete que vende mais notícia é a manchete que traz más notícias. Olha que louco. Nós falamos na segunda-feira sobre a arte de dar más notícias. Talvez quem tenha mais condição de dar más notícias é a mídia, né? Porque aí, se sai no jornal, sai na revista uma má notícia, todo mundo compra. Se sai na televisão coisas horríveis, violência, todo mundo vê. Então, as pessoas, elas gostam de ver as más notícias dos outros. Mas quando a gente vai falar da má notícia de que esse gerenciamento não pode ser feito exclusivamente por médicos e que esse uso da morfina precisa ser aprendido porque os médicos não sabem usar a morfina, aí você entende por que a população brasileira está numa situação tão grave de sofrimento. Os médicos não sabem prescrever morfina, eles não sabem manejar opiáceos, não sabem lidar com os efeitos colaterais, não sabem titular a dose do analgésico. Porque se a gente for tratar todo mundo com a mesma dose, a gente vai intoxicar algumas pessoas e a gente vai deixar outras com muito sofrimento. Porque a dor é uma experiência individual. E ela é uma experiência descrita pela pessoa que sente a dor. Não tem nenhum exame que a gente vai fazer que vai medir a dor de alguém. Você tem que acreditar. A pessoa fala que está com dor, você tem que acreditar que a pessoa está com dor. É antiético usar placebo para tratamento da dor. É errado. Deveria, na minha opinião, humilde opinião, crime. Crime hediondo dentro da medicina. Se usar placebo para tratar a dor. Por que se usa placebo para tratar dor? Porque os profissionais de saúde da medicina não sabem tratar, porque não aprenderam a tratar e acham que sabem tratar. O ignorante mais perigoso é aquele que pensa que sabe. Quando a gente fala de titular a dose, nós estamos falando de uma área de conhecimento muito bonita e específica dessa área de conhecimento.
Titular a dose é você, aos poucos, encontrar a dose que alivia a dor do paciente e que tenha um resultado satisfatório na opinião do paciente. Houve um tempo em que se acreditava que o bom controle de dor era aquele alcançado quando o paciente diz que tem zero de dor. Só que existem situações que, para alcançar zero de dor, você tem que aguentar muito efeito colateral. E é por isso, muitas vezes, que os pacientes têm medo de aceitar o analgésico, porque existe uma ganância no resultado do tratamento. E eu falo que nós temos que mudar isso. Não pode ser uma ganância no resultado do tratamento, tem que ser uma ambição de alcançar um excelente resultado no tratamento. E esse excelente resultado, quem diz que alcançou não é o médico, não é o profissional de saúde. Quem diz que alcançou um excelente resultado é o paciente. Gerenciamento de dor, ele diz respeito a um conhecimento do uso do medicamento e do tipo de dor que o paciente tem, porque tem determinados tipos de dor que não respondem ao tratamento com morfina. E aí você vai dizer, mas Ana Cláudia, tem dor que a morfina não trata? Tem dor que a morfina não trata. Por exemplo, dor neuropática. O paciente tem uma dor neuropática, você pode dar para ele um tijolo de morfina. Ele intoxica e continua com dor. Porque se você não sabe o mecanismo da dor, se você não sabe o mecanismo de ação do analgésico, você não vai ter condição de escolher o melhor remédio na melhor dose que encontre o melhor resultado. Esta é uma área de conhecimento muito específica do cuidado paliativo. Não só dentro do cuidado paliativo, então, se você for se especializar em tratamento da dor, certamente você vai ter este conhecimento também. Só que quando a gente fala sobre gerenciamento da dor, e você vai para o lado exclusivamente biológico, você acaba perdendo a chance de ter um controle de excelência, porque você não sabe olhar para os outros fatores que comprometem e intensificam ou aliviam a experiência de dor. Quando você falha na comunicação com o paciente, sem explicar para ele o motivo pelo qual você está escolhendo este remédio, ou este profissional para poder fazer uma ação não medicamentosa, o paciente não adere ao tratamento. Eu já disse outras vezes que o que percorre a distância entre a receita médica e a boca do paciente, a distância que esse comprimido percorre, chama-se confiança. Mas, infelizmente, no nosso país, em algumas situações, talvez mais frequentes do que a gente gostaria que fosse, o que faz o paciente tomar o comprimido ou aceitar a medicação injetável é o desespero. E um paciente entrar em desespero por causa do sofrimento físico significa que ele está mal cuidado. Todo paciente que passa mais do que 72 horas num hospital com dor intensa, ele está mal cuidado. 90% das queixas de dor, né, em qualquer fase, na verdade, mas vamos nos prender com a questão do cuidado paliativo. 90% das dores causadas por adoecimento de uma patologia que ameaça a continuidade da vida, esteja ela em que fase for, no início da doença, na metade ou no final, 90% a gente consegue aliviar com medicamento. Só 10% vai precisar de uma intervenção. Ao redor disso, mais ou menos 10% vai precisar de um procedimento lá, um bloqueio anestésico, uma ablação com um neurocirurgião, tem que fazer alguma intervenção. 90% vai ter alívio satisfatório com analgésicos e adjuvantes, que são medicações que
que potencializam a ação dos analgésicos. É imperdoável que uma pessoa permaneça com dor durante um período prolongado por causa da inabilidade do médico em prover o alívio deste sintoma. E por que que este cara faz isso? Eu não consigo imaginar que alguém faça isso de propósito, mas as pessoas se acostumam a fazer coisas erradas. Elas se acostumam a ver o sofrimento e não se importar. Eles fazem isso por dois motivos. Um, não sabem tratar. Dois, têm medo de tratar. O neurocirurgião, ele não vai ter medo de abrir o cérebro de uma pessoa, porque ele sabe que para ele cuidar, fazer uma cirurgia, curar uma pessoa pela cirurgia, ele tem que abrir a cabeça da pessoa. E existem riscos para você fazer isso. Só que esse risco, eles acham que tudo bem. Você pegar um cirurgião de trato digestivo, ele sabe que para ele tirar a vesícula, ele tem que abrir o doente. Existe um risco em abrir o doente, ou por laparoscopia, ou por cirurgia aberta. Ele sabe que tem que fazer anestesia para isso, e o anestesista sabe que existe um risco do anestésico. O oncologista, ele vai fazer quimioterapia no paciente, ele sabe que a quimioterapia tem efeitos colaterais e que existe risco desses efeitos colaterais trazerem problemas à vida do paciente. Só que disso ninguém tem medo. O cirurgião, ele não vai contraindicar uma cirurgia porque ele tem medo de abrir a barriga do paciente. O anestesista, ele não vai contraindicar uma anestesia porque ele tem medo que o paciente fique entubado 2, 3 horas. A gente não deixa de tratar uma pessoa porque a gente tem medo dos riscos daquilo que a gente está fazendo, porque tudo tem risco, minha gente boa, tudo nesta vida tem risco. Viver é muito perigoso. Guimarães Rosa, ele chegou a se formar médico, então o que ele fala tem um conteúdo técnico também, né? Viver é muito perigoso. Disso ninguém tem medo. Agora, da morfina, meu anjo, todo mundo tem pânico de morfina. Não, morfina não. Por que que as pessoas têm pânico de morfina? Porque as poucas vezes que elas tiveram notícias que alguém tomou morfina, a morte aconteceu logo em seguida. Por que que a morte aconteceu logo em seguida? Porque as pessoas deixam para prescrever o analgésico na hora de morrer. Quando já ficou insuportável, quando o paciente está no desespero. Aí faz o analgésico. Pior do que você fazer o analgésico só na hora de morrer, é você fazer o analgésico na hora de morrer numa dose tóxica, que ceda o paciente. E aí eu vou falar da outra ponta do gerenciamento de dor e outros sintomas, que é quando a gente vai chegar no momento onde o gerenciamento não é mais possível de ser feito. Quando ele não é mais possível de ser feito, significa que o paciente tem um sintoma refratário ao tratamento. Um sintoma refratário ao tratamento é um sintoma que está levando o paciente ao desespero, porque já foi tentado muito caminho para aliviar aquele sintoma e este caminho não foi encontrado, não houve sucesso nisso, e aí você tem a clássica indicação, a única indicação de sedação paliativa. Sedação paliativa é um procedimento de alta complexidade que vai ser utilizado como último recurso no gerenciamento da dor e de outros sintomas que são refratários ao tratamento. E aí a sedação, ela vai proporcionar ao paciente uma redução do nível de consciência a ponto dele chegar num espaço de alívio daquele sofrimento, daquele sintoma que está muito difícil. Aí é outra coisa que a medicina não nos ensina. Aliás, ensina coisas
surrealmente estranhas. Gente boa, sedação paliativa, adivinha com o que a gente deveria fazer? Sedação, a gente faz com sedativo. Já tem legenda. Mas existe uma quantidade imensa, indecente de médicos que utilizam o efeito colateral do analgésico para sedar o doente. O analgésico, a morfina, ela tem como efeito colateral dar sono. Só que ela só vai ela só vai oferecer um sono muito profundo se ela tiver numa dose muito alta. E aí, se você dá uma dose muito alta na fase final de vida do paciente, que é uma dose desproporcional para o alívio da dor ou da falta de ar, porque falta de ar a gente trata com morfina também. Se for uma dose desproporcional à necessidade do paciente, ele realmente pode ter a morte dele acelerada por conta do efeito colateral desse analgésico. E aí é por isso que as pessoas têm tanto medo, porque a hora que foi prescrita a morfina, o paciente morreu. Ele podia estar num processo ativo de morte já e a morfina só acompanhou o processo. Ou ele pode ter recebido uma morfina numa dose tão alta porque o médico queria sedar o paciente. Só que ele não usou um sedativo, ele usou um analgésico em dose alta para ter um efeito sedativo. Isto é errado. Isto é falta de conhecimento. Isto é erro grave. Sedação se faz com sedativo e a indicação da sedação paliativa é falência do cuidado convencional daquele sintoma. Na sexta-feira a gente vai falar de últimos dias de vida e a gente vai falar sobre todos os sintomas que podem acompanhar esse período. Quando você usa o sedativo, você reduz o nível de consciência, mas na prescrição do paciente tem que ter pelo menos um mínimo de histórico de tratamento convencional qualificado para aquele sintoma. O que acontece com a maioria dos pacientes? Eles estão com dor contínua, mal toma uma dipirona, um tramadol, que é um remédio de baixa potência, um opiáceo também, mas de baixa potência. E aí, do nada, ele vai ser sedado. Por que do nada? Porque não houve titulação da dose da morfina ou de outro opiáceo forte para aliviar aquela dor. De cara, o paciente foi sedado. Paciente que foi sedado por náuseas incoercíveis. Paciente náusea e vômito direto. E aí foi sedado por isso. Mas quando você vai ver a prescrição, o paciente não recebeu o antiemético correto para aquela situação. Exemplo disso. O paciente tem enjoo por gastroparesia. O que é gastroparesia? Quando o estômago está paradão. O estômago está, sabe aquela sensação de empachamento? Eu preciso tomar um remédio para melhorar essa sensação de empachamento. Então, essa sensação de estar empachado é a sensação que traz para o paciente essa percepção de que não esvazia o estômago. Não esvazia o estômago chama gastroparesia, é o nome técnico. Gastroparesia, você precisa usar um remédio antiemético, que é um remédio anti-enjoo, que é procinético. Olha só como tudo tem legenda, olha que legal. Tem umas coisas meio paradoxais na medicina, mas tem umas coisas que são muito fáceis. E eu falo, controlar sintoma é muito fácil. É muito fácil, muito, muito simples. Estômago está parado, a gente usa um procinético, que é para ele mexer, né? Para ele movimentar. Procinético, beleza, melhora a náusea. Só que não, tem os remédios da moda, aí inventam um remédio novo, tipo um remédio que vai agir num receptor lá de histamina, que é o ondansetrona. Nada a ver
com gastroparesia. Mas é o remédio da moda. Aí o médico não aprende a fisiopatologia da náusea. Você pode ter náusea por conta do labirinto. Não tem gente que tem labirintite que vomita? Você pode ter náusea por gastroparesia. Se o estômago está parado, você tem náusea. Você pode ter náusea, por exemplo, por quimioterapia, que tem uma ação lá nos quimiorreceptores no sistema nervoso central. Se você tem fisiopatologia diferente do sintoma, você precisa conhecer a farmacologia do remédio que você vai usar. Olha que genial. Então, tá parado, próximo médico. Beleza? Só que não. Aí o médico não sabe por que o paciente está tendo aquela náusea, qual a fisiopatologia daquele sintoma, põe tudo no saco do câncer, tudo é por causa daquela doença, da doença que o paciente tem, o câncer, a doença cardíaca, a doença renal, a gastrite, enfim, a doença que o paciente tem, tudo vai para conta da doença. Ninguém pensa, ninguém raciocina a fisiopatologia daquele sintoma, dá qualquer remédio, o remédio da moda, não funciona, ceda. Tá errado isso. Quando você tem prisão de ventre, que é um drama também dentro do cuidado paliativo. Por quê? Porque o opiáceo, gente, a morfina, prende o intestino. Esse é um efeito colateral. Ah, mas então não pode usar opiáceo porque prende o intestino. Ah, tá, você não pode usar a quimioterapia porque dá aplasia de medula, porque cai leucócito, cai hemoglobina, o paciente precisa de sangue. Ah, então vai proibir quimioterapia por causa disso? Não. Isso tudo bem lidar. Neutropenia febril, imagina, faz parte do processo da quimioterapia. Quem vai reclamar disso? Ninguém reclama. Agora, a prisão de ventre que a morfina causa, pronto, isso daqui é uma tragédia. Nenhum oncologista, hematologista ou qualquer profissional de saúde que lida com pacientes com câncer está disposto a dar morfina e lidar com o efeito colateral chamado prisão de ventre. Faz sentido isso para vocês? Para mim nunca fez. Nossa, não vamos indicar uma neurocirurgia porque, afinal de contas, vai ter uma cicatriz na cabeça do paciente, gente. Ai, que difícil isso. Não pode indicar cirurgia abdominal porque dói a cicatriz. Não, não pode isso. Então, os efeitos colaterais de qualquer procedimento, tudo bem. Pode ser uma tragédia o efeito colateral, mas tudo bem. Agora, a prisão de ventre do opiáceo, nossa, é contraindicação formal de usar opiáceo. Tenha dó. Você precisa saber manejar esse efeito colateral. Então, eu costumo dizer, a mão que eu nem não sou só eu costumo dizer, né? Porque eu aprendi isso. Então, alguém disse isso muito antes que eu, e para mim é uma das coisas mais sábias que existe. A mão que prescreve o opiáceo é a mesma mão que prescreve o laxante. Se não, será a mesma mão que vai quebrar o fecaloma. Porque se o paciente não recebe laxante, ele vai fazer prisão de ventre, vai ficar tudo paradão lá dentro, e aí as fezes ficam empedradas, e isso é muito sofrido para o paciente. E é sofrido também para quem tem que fazer a quebradeira desta pedra de cocô. O que acontece com o médico que não sabe manejar isso? Ele não sabe que a fisiopatologia do efeito colateral na farmacologia desse remédio, os receptores que vão ser afetados, né, na farmacologia da morfina, o mecanismo de ação dela, vai agir em receptores, e alguns receptores são de dor e outros receptores são do funcionamento do intestino. E quando a morfina vai para os receptores do funcionamento do intestino, esse intestino fica mais paradão. Sabe aquele barulhão que a gente escuta na barriga? Que fica fazendo blá, 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 é movimento peristáltico. Movimento peristáltico é um movimento que faz com que o intestino funcione. Beleza? A morfina vai lá e fica mais lento. Então, as fezes não vão para frente, elas ficam paradonas. Que a criatura da medicina, às vezes a criatura da nutrição também, às vezes a criatura leiga também, né? Porque todas as criaturas que não sabem cuidados paliativos fazem esta bobagem. Vai lá e fala: vamos dar fibra. Ai, gênio, você vai dar fibra para o paciente
que não tem o intestino com peristalse funcional boa, ele vai fazer um bolo de fezes ainda maior. Aí, ao invés de ter pedras, ele vai ter montanhas de cocô parado. Isto não é uma coisa sábia, está completamente errado. Então, você vai utilizar um laxante irritativo. Já estou dando um monte de dica na live aqui hoje. Você não vai usar um laxante que vai aumentar o bolo de fezes. Isto é ignorância. Então, a ignorância pode pertencer à sociedade como um todo, mas ao profissional de saúde, especialmente o médico, isto não pode ser um privilégio nosso. Temos que aprender a controlar sintomas de uma maneira sábia, com quem tem conhecimento, tem habilidade e competência para fazer isso. Por isso que eu falo que o cuidado paliativo não é qualquer um que faz. Vocês podem me chamar para fazer uma neurocirurgia? Pode me chamar. Eu fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo, eu tive estágio na neurocirurgia. Todos os estágios que eu passei, eu decidi que eu ia aprender como se eu fosse virar aquela profissão, virar aquela especialidade. Então, eu tive a chance de acompanhar uma neurocirurgia, juro para vocês que tive. Só que eu não acho prudente que me chamem para fazer uma neurocirurgia, porque provavelmente não vou fazer um bom trabalho. Eu sei fazer cirurgia de apêndice, fiz várias cirurgias de retirada de apêndice na minha formação no internato, porque, de novo, estava numa faculdade muito boa, professores maravilhosos, eu tive aulas incríveis de técnica cirúrgica, e depois, quando passei pelo hospital universitário, entrei em campo cirúrgico e ajudei em retiradas de apêndice. Só que eu não recomendo que vocês me chamem para agendar uma cirurgia de retirada de apêndice, porque, de novo, provavelmente eu não vou ter competência para fazer um bom trabalho. Então, não dá para acreditar que todos os médicos sabem fazer cuidados paliativos sem nunca terem assistido uma aula sequer de cuidados paliativos. Sendo que todas as vezes que se depararam com o paciente em final de vida foi por menos de 5 minutos, ou às vezes nem entraram no quarto, porque ouviram que era um paciente em cuidados paliativos e que não tinha nada para fazer. Então, se durante toda a formação médica o que se sabia sobre cuidado paliativo era nada a fazer, significa que quem não estudou não sabe fazer nada a respeito deste assunto. Então, por isso que a gente precisa de formação. E de boa. Nós estamos num tempo que não saber já é imperdoável. Tá bem? Então, eu espero que vocês tenham condição de buscar esse conhecimento o mais breve possível. Desde dezembro, já é uma lei de que todas as faculdades de medicina ofereçam a formação da disciplina de cuidados paliativos para todos os estudantes da graduação de medicina deste país. Isto não está acontecendo em todas as faculdades de medicina e eu nem quero acreditar que seja só por má vontade, porque provavelmente não tem professores em número suficiente para poder dar essas aulas. Então, as faculdades estão se mobilizando em busca de poder ofertar este conhecimento na graduação. Mas nós estamos em 2023. Até que isto de fato aconteça, nós vamos precisar de talvez décadas. Então, quem já é médico agora e não sabe nada disso do que eu trouxe hoje, ficou todo mundo assim, nossa, é isso? É sério? Ai, nossa, nunca pensei nisso. Então, gente boa, tá todo mundo muito atrasado para ir atrás desse conhecimento. E o paciente que está morrendo, ele não tem tempo de esperar. A gente se tocar de que tem muita coisa para a gente aprender, tá bom? Oi, gente boa. Esse aqui foi o conteúdo da segunda aula. E eu espero também que vocês tenham gostado tanto quanto da primeira. Eu gravei mais um trechinho para dar de novo alguns recados finais. O primeiro é que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser liberada a terceira aula do workshop. Essa aula é muito importante e o tema vai ser cuidados fundamentais nos últimos dias. Aproveito também para lembrar que na segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para pós-graduação de cuidados paliativos.
multiprofissional da Casa do Cuidar. E as vagas vão ser limitadas por conta do número de tutores e das revisões individuais das tarefas para a entrega de cada aluno. Para que você já possa estar pronto, né, bem preparado para se inscrever, caso você tenha interesse, tem um botão aqui embaixo onde você pode clicar e vai abrir sobre todo, né, vai abrir para você ter acesso a todos os detalhes da pós e também para entrar no grupo de pré-inscrição. Quem estiver nesse grupo vai receber um link 1 hora antes da abertura das inscrições para o público geral. E caso você acredite que algum colega de profissão também pode se beneficiar desse conteúdo do workshop, vou ficar bem feliz se você pudesse compartilhar esse conteúdo com essa pessoa. Um beijo e até a próxima aula. Eu sou dermatologista há mais de 20 anos, formada na Universidade Federal de Goiás, atuo aqui em Goiânia, fiz residência também de clínica médica, mas sempre sentia falta de algo mais na minha formação profissional. Eu tinha sempre um sonho recorrente que eu estava prestando vestibular de novo para medicina. E era um sonho que vinha quase toda semana e eu não entendia por quê. Meu primeiro contato com a Ana Cláudia foi depois de uma perda importante que eu tive na minha vida e a morte passou a ser um enigma. E eu queria ler todos os livros, queria entender porque aquele vazio é tão grande. E encontrei numa estante A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Achei provocativo, intrigante, não queria que a morte valesse a pena viver. E quando eu me debrucei no livro, eu descobri que ali estava a medicina que eu buscava, né? E desde então eu venho seguindo a doutora Ana, vendo o quanto é grandioso a gente poder ajudar o outro e aceitar a nossa finitude, dar dignidade até o último suspiro de vida. O quanto esse curso me enriqueceu enquanto ser humano. Né? Hoje eu me sinto uma pessoa melhor, com vontade de aprender a cada dia mais. Eu virei aluna eterna da Casa do Cuidar, porque já estou em outros cursos também. Tem me rejuvenescido enquanto profissional, enquanto pessoa, e eu acredito que seja um curso para todos da área da saúde. O quanto engrandece, o quanto nos dá novas ferramentas para poder entrar em conexão com aquele paciente que precisa de nós. E como é tão bonito olhar para uma pessoa e não só para a sua doença. O quanto isso nos enobrece, o quanto essa conexão é fundamental para que a gente possa ter um vínculo maior com aquele familiar, com aquele paciente e que possa dar um sentido de vida. Então, hoje eu não tenho mais sonho de fazer medicina de novo, porque eu me completei. E é um curso que eu aconselho a todos que são da área da saúde, que façam, que mergulhem. E é um universo de muita gente boa, de muita gente linda, que eu não sabia que existia nesse mundo. Nesse pequeno cordel, quero muito expressar minha imensa gratidão à Casa do Cuidar, que vem me ensinando que paliar é amar. Fiquei sabendo do curso, de pronto me inscrevi. Buscava entendimento para tudo que eu vivi. Na doença da minha mãe, compaixão maior nunca vi. Na consulta de uma doutora e nas lições da Anami. Inscrita eu já estava, ansiedade era o que eu sentia. Começou com uma plenária logo no primeiro dia. Tinha gente de todo canto, curso multidisciplinar. Profissional de todo jeito para aprender e para ensinar. Senti logo confiança, era onde eu devia estar. Tinha médico, psicólogo, tinha advogado também. Físio, fono e TO, todos em busca do bem. Veja só, tinha pastor e padre. Minha alegria foi além. Eis que numa das aulas, uma palestra ia começar. Dei de cara com o padre Fábio. Meu coração faltou pular.
Que surpresa genuína, ele e Ziza a cantar. Tem Henrique, tem Maurício e a Cris tão amorosa. Tem Flavinha, tem Rodrigo e o Saf com sua Rosa, encantando a todos nós. Tanta aula prazerosa. Ana Cláudia Quintana Arantes, para nós, doutora Ana. Dedicação contagiante, sabedoria que emana. Nos ensinou com louvor, mais forte que qualquer droga. Quem cura mesmo é o amor. E que o primeiro cuidado é aliviar sofrimento e dor. Sobre cuidados paliativos eu queria entender. Aprendi bem mais além do que eu podia prever. Eu entendi que a morte é um dia que vale a pena viver. E que na nossa finitude ninguém merece sofrer. Entendi que é essencial da dor física cuidar, da dor mental e espiritual, emocional e familiar. São as 5 dimensões que devemos sempre avaliar. Se o curso foi importante na minha vida profissional, meu amigo me escute, foi muito além do pessoal. Me senti transformada, nunca vi nada igual. Aprendi a tratar doenças sem e com medicação, doses e drogas diversas, terapia e até sedação. Mas o maior aprendizado foi sobre a compaixão. Esse sentimento nobre, que mais parece magia, nos faz agir com clareza muito além da empatia. Nos dá segurança e paz, como as notas de uma melodia. Me dê só mais um minutinho, pois sei que vai me perguntar: você indicaria esse curso? Não carece nem questionar. Eu lhe digo, se inscreva logo, antes da inscrição acabar. Independente do que faça, da profissão que exerça, saiba que sua vida vai mudar. Bom dia, me chamo Maria Antônia, sou pediatra há 42 anos, atuo diretamente na área de enfermaria clínica, de maternidade na recepção de recém-nascidos e acompanhamento até a alta, e UTI neonatal, com os nossos muito pequeninos. O que me levou a buscar o curso em cuidados paliativos na Casa do Cuidar foi a necessidade de ampliar a minha capacidade, o meu entendimento e desenvolver habilidades na abordagem de todo esse processo de acompanhamento do nosso pacientinho, né? Quando temos um diagnóstico para o qual ainda não temos uma solução de cura, e acompanhá-lo até a sua derradeira despedida. Eu fui ao curso com uma série de perguntas e dúvidas em busca de uma receita, né? Uma receita, uma resposta, um modo de abordar as soluções, as situações. E encontrei, na verdade, um baú de novas questões, de novas dúvidas, de novos questionamentos. Mas o que foi muito interessante é que ao longo do curso, junto à equipe extremamente qualificada, extremamente acolhedora a toda a nossa dor e a nossa angústia de aprender e de saber, nós aprendemos, ou eu pelo menos aprendi, que não existe uma receita final, que nós vamos construir junto com a família e junto com o paciente a melhor solução possível para aquela situação. E esse aprendizado, ele amplia o nosso universo de entendimento, de participação junto àquele paciente, num aspecto de aprendizado muito mais positivo de toda aquela dor. Muitas vezes, quando temos um diagnóstico para o qual ainda não temos condições de alcançar a cura, as famílias e nós próprios, como médicos, nos voltamos à dor, à doença, e esquecemos que há uma vida permeando todo esse processo e não investimos nessa vida. É como se esquecêssemos da vida que está acontecendo em meio àquela dor. Então, na Casa do Cuidar, eu aprendi a olhar para a vida. Eu aprendi a olhar para os sorrisos, as alegrias, as conversas, os sonhos, os desejos, né, que existem junto ao meu paciente, apesar da dor.
Então, todo esse olhar mais ampliado, todo esse olhar mais integrativo, na medida em que a morte é uma etapa da nossa existência, acolher essa morte, acolher esses momentos finais no processo de vida, é algo para o qual eu ainda não estava habilitada. Apesar de lidar com ela e de lidar com as doenças terminais, de doenças, enfim, que não alcançamos a cura, infelizmente, não temos esse recurso para todas as situações, muitas vezes não havia em mim ainda essa abertura. Eu tive oportunidade, há muito tempo eu venho acompanhando pais que estão se despedindo dos seus filhos, e eu tive oportunidades bastante significativas com crianças com diagnósticos incompatíveis com a vida, onde o aprendizado do curso me auxiliou a conversar com os pais sobre a vida que estava acontecendo até que a morte chegasse. E isso oportunizou a esses pais momentos de uma troca profundamente amorosa com aquele filho. Apesar da realidade da despedida que existe para cada um de nós a qualquer momento, nenhum de nós sabe quando a nossa hora vai chegar, focar na vida e na relação amorosa que pode existir enquanto ela está aí é que é o real sentido dela. Esse é o sentido da vida. Viver amorosamente com aqueles que estão à nossa volta. E principalmente na nossa profissão, quer dizer, termos esse olhar da vida que permeia a doença. O foco não é a doença, o foco é a vida. Então, apesar dos cuidados paliativos estarem ligados à morte, numa cultura geral, eu pude aprender dentro da casa do cuidar e no nosso curso que a vida é que é o foco do tratamento. Então, o alívio da dor, o alívio do sofrimento, deixar o nosso paciente o mais confortável possível para que ele possa viver a vida, para que ele possa falar do seu desejo. Mesmo que ele seja um pequenino bebê de 500, 700 gramas, ele não pode diretamente falar para nós, mas seus pais estão ali. E seus pais são os interlocutores desse processo. Então, acolher esses pais, ouvi-los, ajudá-los a entender a dimensão desse processo que está acontecendo, essa dimensão sagrada e transcendental de viver enquanto a vida está aí, né? Então eu só tenho a agradecer à Casa do Cuidar. Eu não poderia em alguns minutos falar de todo o meu aprendizado, só tenho a agradecer à equipe de professores, à tutoria, a nossa tutora em especial, se ela tiver a oportunidade de ouvir esse vídeo, aos colegas. Haviam poucos pediatras na nossa turma, mas eu aprendi muito com os geriatras, né? E foi muito rico esse aprendizado todo. Eu só tenho a agradecer e sugiro aos nossos colegas médicos das mais diversas especialidades que façam o curso, se não para trabalhar com o paciente, mas para si, para trabalhar com a vida.